bem-vindos a mais um podcast da Pia Alimentos. Estamos fazendo uma série de episódios onde trazemos pessoas que estão sempre envolvidas de uma forma ou de outra no mercado pet. Profissionais qualificados, profissionais que têm suas experiências para poder compartilhar conosco. E nesse terceiro episódio que chegamos hoje, vamos falar um pouco sobre nutrição animal, sobre a vida de um médico veterinário, como é o dia a dia. A gente sabe que é um mercado muito amplo, com várias especializações. E para nossa alegria hoje, trazemos o Dr. Wagner Vieira, médico veterinário, um dos parceiros da Pia Alimentos, que está sempre conosco também, ajudando na divulgação de nossas marcas, sanando algumas dúvidas, como participações também nas feiras que participamos. E com isso, com muita alegria, mais uma vez a gente fala que recebemos o Dr. Wagner. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite também. E falando com a Pian, né, é uma empresa que eu já conheço há mais de 8 anos no mercado aí, sou fã de carteirinha, tu bem sabes, e vamos nessa. Tá certo. Doutor, como é que surgiu a vontade de trabalhar com os animais, especificamente fazer a medicina veterinária, cursar a medicina veterinária? Desde cedo, né, foi um amor passado de pai para filho, aonde que na verdade eu levo sempre essa bandeira comigo, né, aprendi a amar os animais com o auxílio do meu pai, né. Então, nós sempre tivemos criação e sempre acompanhei ele desde a infância, aos 3 anos de idade. Já acompanhava na criação, no tratamento, na hora de alimentar, na hora de tratar todos os nossos animais, e o meu pai sempre me ensinou a respeitar todo o ser vivo e que cada um dele tem importância no nosso ecossistema, né? E passou o tempo, o amor da veterinária cada vez aumentou mais e hoje me encontrei, né? O mercado veterinário é um mercado muito amplo, né? Existem várias especializações. Qual o segmento que você resolveu seguir? Se é que existe algum? Explica um pouquinho melhor pra gente. Existem sim especializações na rama da veterinária, como tem na medicina humana também, e temos hoje o cardiologista, endócrino, ortopedista, a mesma questão assim que tem na medicina humana também. E eu hoje, é muito importante essa questão de se especializar, né? Hoje eu sou médico veterinário, como clínico geral, específico em pequenos animais, cães e gatos. Pretendo ainda fazer Tem 2 áreas que me chamam muita atenção, na verdade, na veterinária, que é a parte cirúrgica e a parte também de diagnóstico por imagem, né? São especializações que eu tenho um plano logo à frente já para concluir também esse diploma, né? E ir atrás de sempre buscar, né? Na verdade, tudo consiste... A gente se forma e a gente acha que acabou, né? Isso é uma carreira, às vezes, 5, 6 anos de estudo, afinco, fazendo estágio, trabalhando, e a gente acha que vai terminar, mas é só o começo, né? E a partir disso, a gente precisa buscar se especializar diariamente. Então, hoje, essas são as 2 áreas que eu pretendo, mas antes disso, o meu foco é ser um bom clínico. Antes de ser um bom cardiologista, um bom endócrino, um ortopedista, é você saber fazer o básico, né? Um bom clínico geral. E a clínica te ensina muita coisa, tem altos e baixos, e após isso, sim, buscar uma especialização. Como é que é o teu dia a dia? Olha, o que me atrai muito na veterinária é exatamente a questão de não ser uma coisa monótona, né? Então, todos os dias, constantemente, nós temos algo diferente. Então, um dia eu estou lidando com uma família que está adotando um filhote, fazendo as primeiras vacinas, ensinando como é que será o manejo alimentar. E no outro dia a gente tem que lidar muitas vezes com eutanásia, ou seja, momentos difíceis, comunicação de más notícias, né? E para toda essa... Tu tem que ter uma flexibilidade, porque tu tá saindo de um caso que tá começando, né? E um outro que já tá se terminando. E você é a mesma pessoa que tá ali, tem que fazer esse intermédio. Então, tu precisa ter desde paciência, saber se colocar no lugar também daqueles tutores, né? Porque às vezes um cachorrinho fica seus 13, 15 anos e é uma vida, né? Então tem essa questão.
Outros dias é questão de cirúrgica, internação, casos graves, né? E isso me atrai muito. Hoje eu trabalho também a domicílio, trabalho em clínica. E é uma rotina que eu gosto. Eu não sou um cara que gosta de ficar muito parado, assim, sempre no feijão com arroz. Eu gosto de estar sempre buscando desafios. Uma questão que me veio à cabeça agora, e como um leigo perguntando, a gente sabe que em casos de internações, né, existem as transfusões de sangue. Como é que funciona? Porque para mim é estranho, existem cães ou gatos doadores de sangue. Como é que funciona essa questão desses animais que necessitam de Sim, uma transfusão? existe sim. Primeiramente, tudo começa com um check-up, né? Então, o animal chega com uma queixa, o tutor, ó, não tá comendo, enfim, tem toda essa questão e a gente precisa fazer, no mínimo, um exame de sangue, um hemograma completo para entender como é que tá o nível, exatamente se está em anemia ou não. Após isso, seguindo os valores de referência, entender a causa da anemia, né? A anemia hoje a gente sempre lembra que não é uma doença. E muitas vezes é algo secundário ao que está acontecendo. E é entender, né? Até puxando o gancho da anemia, muitas vezes assim a gente escuta, né? Ah, tá com anemia, come um bife de fígado, né? E tá pronto. Mas não, na verdade, existe sim essa questão de suplementar com o fígado, mas isso a gente está falando de uma anemia ferropriva, por exemplo, né? E na verdade a questão da anemia a gente tem que entender o que está causando. Nós temos uma perda de sangue, esse animal talvez aconteceu uma briga e perdeu muito sangue, ou está tendo uma perda de sangue interna, entender isso. E já assim que definir, né? E ó, ele realmente precisa de uma transfusão, sendo o gato ou o cachorro, ambos têm acesso, tá? A gente faz um teste de compatibilidade, acha um doador. Existem laboratórios em Porto Alegre que têm bolsas de sangue, mas nunca é uma certeza. Como é um material biológico, né, tem validade, uma validade curta, e hoje o laboratório pode ter, amanhã não pode, né? E assim, e começa o desafio também por isso, né? Você tem que ter uma leva de fornecedores e entender qual que tu vai conseguir a bolsa, né, pro animal que tá precisando para ontem, né? Existem tipos de sangue, como de seres humanos ou não? É um pouco diferente, não é tão específico, né? No ser humano tem um A positivo, O negativo, no cachorro já pouco diferente. Então, basicamente, a gente faz o geral, o teste de compatibilidade. Então, coleta uma amostra de sangue do paciente A e do outro do paciente B, e aí manda para o laboratório é responsável por fazer a compatibilidade se aquele animal que vai receber o sangue está precisando, né, da transfusão, o corpo vai aceitar de maneira geral, se está apto para aquilo, né? Aí assim começa a transfusão e é todo um cuidado, né? Então é um monitoramento 24 horas, todo o período de transfusão e o pós-transfusão também, né? Nos plantões, doutor, como é que funciona? Às vezes você está sozinho no plantão e surge uma dúvida, né? Enfim, embora esteja preparado para aquela função que está exercendo, mas em todas as profissões, né? Existem certas dúvidas. Há alguém a recorrer? Como é que funciona essa questão dos plantões, caso necessite ou caso tenha alguma dúvida? Sim. Bom, plantão é sempre um frio na barriga, né? Que dificilmente vai chegar um filé, né? Vamos botar assim. Vai chegar uma vacina às 4 horas da manhã para fazer, uma consulta mais básica, algo de rotina. Geralmente é a emergência mesmo, né? Então, meu cachorro está convulsionando, meu cachorro foi atropelado, temos uma fratura, temos um sangramento, temos uma crise epilética e precisa sempre ter assim porquê a importância do estudo, né? Porque vai acontecer, o veterinário, enfim, que estiver na clínica vai ter que lidar com aquilo e além de lidar com a afecção do paciente, aquilo que está acontecendo com ele, lidar também com o emocional dos tutores, né? Porque vai sempre, os nervos vão estar à flor da pele. Tu tem que tentar acalmar o tutor e também lidar com o paciente nesse meio tempo, né? E o outro desafio do plantão, geralmente, na maioria dos casos, tu tem uma equipe reduzida. Então, tu não vai ter a mesma equipe da rotina, que tu tem ali o cirurgião, tem o especialista, diversos auxiliares, né? Tem uma recepção muitas vezes, então cada um já está no seu setor.
Muitas vezes no plantão a gente se depara com um veterinário, um auxiliar, talvez uma recepção, um rapaz na segurança, e se vira nos 30 igual diz o Faustão, né? E esse é o detalhe, né? Você estar pronto, né? Não deixar acontecer para que você busque uma ajuda. E claro, acho que a colega, assim, a gente sempre tem que entender que a gente precisa um do outro, né? Para tanto ficar mais forte e poder prestar um serviço de qualidade pro paciente, pro tutor. Existe sim, geralmente, algumas clínicas têm uma equipe de apoio, ou seja, um veterinário com um pouco mais de especialização, muitas vezes específico com a parte de emergência também, ou seja, o intensivismo, que está disposto ali a dar algum suporte, se precisar também se locomover até a clínica para prestar os primeiros socorros, né? Doutor, a gente sabe que os animais eles vivem menos que os seres humanos, né? Então eles mudam muito rapidamente. Por mais cuidado que um tutor tenha com seu animal, qual é o fator principal ou mais importante, digamos assim, no seu ponto de vista, para que os tutores possam ter? Bom, assim que uma família escolhe adotar um pet, um cão, um gato, enfim, um animal de estimação, né? Um animal de companhia, a gente precisa, primeiramente, procurar um médico veterinário para fazer uma boa avaliação do paciente, um exame clínico, realizar toda a parte de everminação, protocolo vacinal, principalmente quando é filhote, que é onde está ainda a questão da imunidade, está sendo formada, né? E com o passar do tempo também existem alguns check-ups que é feito, mas de inicial, pensando no recém-chegado, um dos principais pilares assim, de uma vida saudável está muito ligado também com a alimentação. Então a nutrição, né? Tanto para os animais quanto para a gente, hoje uma alimentação completa, onde tenha todos os nutrientes para o corpo se manter, né? É fundamental também para a saúde e longevidade dos animais. E um tutor, como que ele pode perceber que seu animalzinho está sendo bem nutrido? Bom, isso é uma boa pergunta, que às vezes é mais fácil, na verdade, os tutores errar a mão no sentido de quantidade de ração do que faltar, né? Muitas vezes, na minha experiência, quando falta, assim, ou seja, o animal tá magro, já porque é algo mais ligado com maus tratos, né? Mas é bem comum, assim, chegar aquele paciente gordinho, né? E aí tem todo um detalhe, né? De como é que você vai falar isso. Eu procuro sempre ser o mais sincero possível, porque muitas vezes o sobrepeso já não deixa de ser qualidade de vida, né? Então, o que que é o necessário? Você entender a quantidade de ração que o teu animal precisa receber por dia, o porte dele, é raças pequenas, uma raça grande, estamos falando de um fila brasileiro, é um filhote, meu cachorro é idoso. Cada fase de vida, nós temos um ajuste na alimentação. Então, ela acompanha desde o filhote até o final, já com uma ração sênior, por exemplo, né? E é um dos principais cuidados, sim. Ração versus comida caseira. Mito ou verdade? O que acontece muito, né? Com o passar do tempo, a alimentação natural, ou seja, comida caseira, mas ela ganhou muita força, assim, no mundo veterinário. E tem alguns detalhes que precisam sempre ser vistos antes de praticá-la. Por exemplo, o primeiro passo seria, hoje existe nutricionista também veterinário, consultar um nutricionista, porque não é apenas o frango e o arroz, que é o que eu me deparo muito também. Eu dou comida caseira. O que ele recebe? Como é a alimentação, né? É uma das minhas principais perguntas durante a minha anamnese, eu faço sempre um histórico. E a minha primeira pergunta depois de falar a queixa, como é a alimentação dele? É ração seca? Qual ração é? O nome da ração? Para a gente estar entendendo mais ou menos o nível, né? E também se é comida caseira ou não. A comida caseira, a maioria dos casos, é o frango, o arroz, a batatinha e algum legume. Mas acaba sendo uma nutrição, não é como uma nutrição completa. Por quê? No momento em que eu escolho levar para o animal uma alimentação natural,
Eu preciso entender que no prato eu preciso ter o carboidrato, a proteína, uma fonte de gordura, ômega 3, ômega 6, vitaminas, então vitamina E, vitamina C, B12, né? Então toda essa questão, tá? A gente precisa ter no prato todos os dias. Aí fica a questão, segundo porém, né? Tem que cozinhar, tem que preparo, né? Então, estou disposto a isso ou não estou? Por exemplo, se encaixa na minha rotina, todos os dias, né, ter que cozinhar, enfim, para o meu pet. Muitas vezes, alguns casos a gente mal tem para nós, né? Então, esse é um dos principais desafios. E hoje a ração já tem tudo isso nela, então se torna mais prática também, tá? E o que acontece muito também, aí em alguns casos, é o animal tem preferência pela proteína, ou seja, pelo frango, pelo arroz, e fica muitas vezes os complementos que já tem, né, que são extremamente essenciais, como os ômegas, enfim, e aí fica para trás, não pode ficar É nada. como a criança prefere o doce do que a fruta. Exatamente. Quais são os principais erros que, no seu ponto de vista, você acredita que os tutores cometem durante a alimentação? Acredito que um erro comum, assim, não digo um erro, mas é um reforço, é alimentar uma vez ao dia. O animal fica muito tempo sem comer, ou seja, pode entrar num quadro de hipoglicemia, né? E quando come, muitas vezes acaba tendo aquela voracidade assim, para comer como se fosse acabar, né? Então, o ideal sempre é de 2 a 3 vezes por dia alimentar o seu animal. Não saber fracionar, né? Então, por exemplo, tem que receber 500 gramas de ração por dia, você fraciona em 3 vezes, do que de noite ou de manhã dá todas essas 500 gramas, né? Entra muita glicemia naquele primeiro momento, enfim. Outra questão importante é o petisco, né? Eu vejo muito isso. O que que ele come? Ele come ração e o franguinho. Qual que é o detalhe? Muitas vezes ele quer comer só o franguinho. Ou se eu não tenho o meu franguinho, eu não como a minha ração. E eles jogam com a gente, né? E muitas vezes eu prefiro deixar o franguinho, o arroz, assim, por uma cartada onde não estou comendo. E é nesse momento que a gente vai introduzir ele. Senão, o importante é a ração, como eu expliquei, né? Toda essa controle de essa tecnologia que ela tem no grão, ele precisa comer. Se é o momento que e é comum isso de colocar, não quis a ração, comeu só o franguinho. Ele tá comendo só proteína, né? Então, isso pro futuro pode desenvolver uma falha na imunidade dele e ficar propício a algumas doenças. Essa questão da comida natural, né, e da ração, isso influencia muito também na quantidade e no odor das fezes, né? Muito. Que vem também naquela questão ali da praticidade do dia a dia do tutor. É. A gente sabe que, acredito que no mundo moderno também todas as famílias, assim, de maneira geral, é intenso, né? Então, sai para trabalhar, muitas vezes chega tarde e às vezes tem que ter um momento para passear com o pet também, tem filho, tem todas as tarefas da casa, fora as tarefas, compromissos, né, como serviço, vida profissional. E a questão das fezes, né? Hoje, a maioria das rações, assim, de maneira geral, ela já vem com uma tecnologia que é o extrato de yucca, ou seja, ele ajuda a reduzir o odor das fezes, né? E também deixa com toda a tecnologia, além do extrato de yucca, com fezes mais firmes, né? Fezes, evita ter algumas fezes mais pastosas também, de maneira geral. Se falava muito, ainda se fala, né? Mas se falava muito nas questões de proteína. Quanto mais proteína, a ração é boa. Quanto mais extrato etéreo, a ração é boa. Mas hoje se fala muito em energia metabolizável. O que a gente poderia falar um pouquinho sobre a energia metabolizável que existem nas rações? Perfeito. Proteína, né? Aí a gente acha que. Bom, primeiro, eu acho que primeiro começar pelo básico, né? Lembrando que o cachorro ele não é carnívoro oficial. Por exemplo, o gato hoje ele é um carnívoro verdadeiro, né? Ou seja, ele precisa de proteína, ou seja, comer carne para compor o básico da nutrição, né? Diferente de nós somos onívoros, como os cães também. Então não é, só eu dou carne pro cachorro, é o que ele precisa, não. Ele não é um leão, né? Então ele precisa ter esse balanceamento. Então, em relação à proteína, a gente tem que entender que também tem um limite, né?
Aí a gente tem que entender o que, quando a gente fala em proteína para cães, né? Vamos botar um exemplo agora assim. Entender a quantidade de proteína que aquela ração específica vai estar te trazendo e também a origem da proteína, muito importante, né? Então, por exemplo, essa proteína está vindo de carnes frescas ou está vindo de farinha de pena, por exemplo, né? A farinha de pena também é uma proteína, mas é uma fonte de proteína, digamos assim, não tão rica quanto a própria carne, né? Uma carne selecionada muitas vezes que a gente encontra em rações super premium. Questão da energia metabolizada, com o passar do tempo está se falando cada vez mais dela e a quantidade de calorias que está presente naquela ração para o seu animal e que é muito interligado com a necessidade que ele de fato tem. Por exemplo, tem um cachorro de trabalho que ele precisa nadar, pular, enfim, treinamento de guarda, de maneira geral, um exemplo, ou eu tenho um cachorro que fica mais em casa, uma outra rotina, já idoso. Então, essa energia metabolizada não pode ser a mesma, né? Tem que ser específica para aquilo que eu preciso suprir decorrente do que ele gasta diariamente. Falamos agora de gatos. Bola de pelos. Muitas pessoas ou tutores não sabem nem o que é. Pode falar para a gente um pouquinho sobre a bola de pelos e a importância que se tem de se ter esse cuidado com a bola de pelos? O gato é um animal muito higiênico, então ele tem o hábito de se banhar frequentemente. Muitas vezes o gato, assim, um dos sintomas que ele traz, um mundo totalmente à parte, tá? Cão, uma coisa, o gato não é um cachorro pequeno, né? Muitas vezes na graduação a professora sempre trouxe isso, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. E o gato, quando ele não tem o hábito não consegue nem ao menos se banhar, a gente percebe que o pelo começa a ficar mais quebradiço, mais opaco, com caspas, né? Então, frequentemente, ele vai se banhar, né? Precisa ter um momento em que ele esteja tranquilo, né? Num ambiente hostil ele vai evitar fazer isso, mas como existe a perda de pelo, ou seja, o pelo ele não tem uma vida útil, ele se troca, fica o subpelo, fica o pelo morto e aquele pelo cai, né? A gente consegue reduzir isso com um rasqueamento. Às vezes o gato não deixa rasquear, enfim, de maneira geral, e ele faz esse trabalho com a própria língua e acaba ingerindo uma quantidade de pelo. E pode formar bolas de pelo. E hoje, em algumas rações, nós já temos uma tecnologia que ajuda a reduzir essa questão fisiológica, que é inegável. Um gato num ambiente sem estresse, um ambiente que seja confortável, ele vai ser um comportamento natural. Ele vai ter essa atitude, né? Então, hoje algumas rações já trazem também esse controle para facilitar e evitar futuros problemas assim, com a saúde do seu animal. Falo isso porque a nossa ração Prioritar de gatos, ela tem esse aditivo, né, que auxilia no controle da bola de pelos, onde, né, o gato vai expelir aqueles pelos através das fezes. Então, sim, evitando, como o senhor sabe melhor que eu, obviamente, até questões de cirurgia, se vier o caso. Pode, né, acontecer. Pelo acúmulo de pelos no estômago. Doutor, nós falamos sobre quando chega um paciente, né? O senhor procura fazer toda uma análise do dia a dia, dos costumes, enfim, do que aquela família fornece ao animalzinho. Obviamente, o senhor estuda algumas formulações, né, de várias marcas de ração, mas eu gostaria de saber assim, o que lhe chama mais a atenção da fórmula das nossas das rações a qual fabricamos. Uhum. Bom, referente a essa parte, né, falando agora em empresa Pian, a qual eu já conheço há alguns anos, ela traz umas questões que para mim é um grande diferencial no mercado, onde é uma preocupação com o seu pet, né? Então um dos dilemas que eu gosto muito que diz a gente entende esse amor, né? Eles demonstram isso também na produção de cada uma de suas rações. Hoje a Pia trabalha com fórmula fechada, ou seja, sem eventuais substitutos. Falta
o salmão, né, por exemplo, né, vou botar hoje a Prioritá, se eu não me engano, que é a base de salmão, a gente não produz mais, a gente para, né, a gente prefere parar, muitas vezes acaba perdendo alguma demanda para manter a qualidade. Isso é um diferencial no mercado, né, porque muitas vezes algumas, né, concorrência, enfim, não quer parar, né. O negócio é segue o baile, né? E é isso, com isso, nesse pequena questão, a gente acaba atropelando, né? Então a qualidade é baixa. Outra. E isso também eles trazem, né? Um outro exemplo assim, que eu gosto muito da Pian, é a linha da Prioritá. A Prioritá, pode me corrigir, o significado da palavra Prioritá é prioridade, que hoje é a linha super premium da Pian, que tem desde para filhote, raças pequenas, raças grandes, é umas carro-chefe, assim, que a Pia produz hoje. E na formulação, então, do seu ponto de vista, é a nossa fórmula fechada que lhe traz mais segurança, até para uma recomendação, caso o tutor venha a querer trocar ou mudar o alimento do seu pet. Isso para mim, na verdade, aqui agora, né, o pequeno, é só uma ponta, né, só uma ponta do iceberg de tudo que é, e toda a tecnologia que existe por trás da ração, né. Mas já tive a oportunidade de conhecer a fábrica fica em Paraí, e uma fábrica que muitas vezes a gente apresenta até pra gente mesmo, como é higiênica, como tem uma organização de operação, e isso, Rodolfo, com certeza vai transmitindo lá no consumidor final, aquela senhorinha que está indo comprar uma ração e quer dar o que ela pode dar de melhor para o seu pet. E começa lá atrás e vai refletir. Como o senhor observa a mudança dos pets que costumam consumir as rações, tanto Prioritá, Mic Dog, Mic Cat, enfim? Sim. Sempre que a gente for introduzir uma ração, é importante falar que a gente tem que entender que existe um preparo, ou seja, tem uma ração A e hoje eu quero entrar com uma outra ração, determinada causa, motivo. Existe um processo de transição, então a gente começa aos poucos. Então você coloca um pouco de da ração A e já começa a introduzir um pouco da nova ração. E vai aos poucos, assim, introduzindo a ração escolhida. Hoje, o que a Pia traz muito, assim, é o que eu percebo, por se tratar de ingredientes selecionados, falando hoje, por exemplo, uma super prêmio, que é o diferencial, né? Sobre prêmio, super prêmio, né? Linha standard, linha inicial. O que ela vai. Um dos principais fatores que ela traz hoje é a qualidade dos seus insumos, né? Então, por exemplo, uma linha de início vai dar mais com farinha de vísceras, por exemplo, né? Uma super premium vai ter o primeiro item da sua composição, que é aquilo que a ração mais tem, é carne fresca, né? O que traz também na Prioritá hoje. Então, o que eu vejo na prática hoje com a linha da Pian, ela traz muito qualidade na pelagem, qualidade e vigor físico. Então, eu percebo que são valências que acabam se repetindo em pacientes que têm a introdução da Pian. Por que os filhotes precisam de uma alimentação um pouco diferente do que um animal adulto? Lá a gente volta também de novo um pouquinho na energia metabolizada, né? Hoje um filhote é aquela coisa, né? 24 horas correndo, pulando, daqui a pouco tem aquele pico e dorme, descansa, para. Então ele precisa ser suplementado. A ração do filhote, em padrão, assim, ela precisa ter um nível de proteína, uma porcentagem de proteína maior, que é aquilo que ele vai precisar de demanda. É essencial respeitar raças, né? Então, por exemplo, raças pequenas, até 1 ano de idade, ele é filhote. Uma pergunta frequente, até aproveitando o gancho, né? Até quando que o meu filhote, ele realmente é filhote, Certo. quando se torna adulto e sênior. Então, raças pequenas, geralmente, é um amadurecimento, digamos assim, mais rápido. Até 1 ano de idade é filhote. Raças grandes demoram um pouco mais.
Geralmente, o ideal é você manter uma ração de filhote até 1 ano e meio, até 2 anos. Por mais que ele já tenha porte, a gente brinca, mas tem porte, mas aquele filhotão ainda não é um adulto. E E em exceções, assim, eu posso de repente substituir já por um adulto. Vamos supor, fui viajar, não tem a ração que eu costumo ministrar o meu pet, não tem filhote. Posso dar um adulto ou quem sabe uma sênior? Quais são as mudanças? Até para o pessoal que está nos assistindo, saber um pouquinho dessas mudanças que se tem, né, da questão da diferença da ração de filhote, da ração de adulto e da ração para um cachorro sênior. claro, mudanças bruscas na alimentação sempre devem ser evitadas, devido a alguns distúrbios gastrointestinais que podem acometer o paciente, né? Como, enfim, diarreias, vômitos, que apenas trocando a alimentação de forma muito brusca, de fato, pode acometer. Então, é bom sempre fazer um planejamento, um preparo. Ó, tenho só um filhote, eu tenho mais filhotes. Entender se eu vou precisar de uma sacaria de 1 quilo, de 10 quilos, para que de fato evite faltar, né? Na falta, a transição eu não recomendo. Passar para um adulto, por exemplo, pois a ração de filhote é fundamental. Desenvolvimento de córnea daquele paciente, daquele filhote, né? É o básico que ele precisa ter, um básico bem feito, ou seja, desde as vacinas lá no início, como uma ração de qualidade, vai transformar esse cão, esse paciente no futuro, um cão saudável e forte para eventuais doenças que podem vir a acontecer. Então, o período de filhote ali, essa transição, é para mim um dos períodos cruciais na saúde e bem-estar dos pets. E como tutor, obviamente sem o auxílio do médico veterinário, como o tutor ele pode identificar já que está na hora de mudar a ração, fazer essa transição do filhote para o adulto ou do adulto para o cachorro mais idoso? Com um calendário mesmo, né? Então, hoje, filhotes, vamos botar assim, uma raça pequena, por exemplo, até 1 ano de idade é filhote, a partir de 1 ano já é considerado adulto. Aos 7 anos, de maneira geral, os cães já começam a entrar na idade sênior, ou seja, idosos. E ali a gente já pensa também em como será a minha alimentação, a alimentação que eu vou administrar, fornecer para esse paciente, né? E hoje existe também a ração sênior. A ração sênior ela vem muitas vezes com um grão um pouco mais macio ou um grão aerado para facilitar a mastigação. Lembrando que a gente está falando de um animal idoso, muitas vezes não tem toda a cavidade de saúde bucal, né? Não tem todos os seus dentes, tem alguma dificuldade para deglutir. E algumas rações trazem isso na tecnologia. Se não me engano, a ração sênior mesmo da Pia, ela vem com grão macio, ou seja, é um grão mais úmido que ao contato com a saliva ele ajuda já na digestibilidade já daquele alimento, né? Lembrando também que sênior não preciso mais de uma proteína muito elevada, porque eu não tenho mais gasto, então eu tenho que entender isso. A energia metabolizada costumamente é menor também, tá? São alguns diferenciais de maneira geral, assim. Raça grande e raça pequena, o que se difere na alimentação? Muito importante, tamanho do grão. Por exemplo, um fila brasileiro, comer uma ração com grão miudinho, por exemplo, um Shih Tzu York que precisa ser miúdo devido à toda a sua estrutura, né? Sua arcada dentária, é perigoso. Pode fazer falsa via. Lembrando que um cuidado muito importante com raças grandes, né? Pode acontecer aquela questão de o animal, por ter um tórax maior, acaba ingerindo muito alimento, ou toma muita água e logo já vai fazer uma atividade física, se agitar. Pode existir uma torção gástrica. Então, assim, Essa torção gástrica é aquele famoso virar o estômago. Exatamente, que é algo de emergência. Em questão de horas, aquele mal pode vir a óbito. Então, você precisa achar um cirurgião quanto antes para intervir o quanto antes. E isso é muito comum em raças grandes. E é aí que fica o detalhe, né? Antes de adotar ou criar, a partir de agora, né, ter uma raça específica, eu preciso entender as características daquela raça. E como que a gente pode observar que aconteceu isso no animal? Ele vai demonstrar de que forma? Sinais clínicos, né? Então, para de comer, prostração, o animal fica
mais deitado, mais amuado, não é mais. E muitas vezes a gente conhece o nosso animal, né? Nosso companheiro está conosco no dia a dia. Ele não vai ser aquele mesmo cachorro faceiro, feliz, balançando o rabinho, né? Ele vai estar de uma forma inapetente, né? Em quanto tempo isso aí pode demonstrar? É no momento, né? Então, por exemplo, comeu, se agitou, enfim, nas próximas horas já vai baixando o limiar dele e cada paciente pode apresentar um sinal clínico e na dúvida, na suspeita, e a gente conhecendo aquela raça, é importante saber disso, porque já para ter um veterinário de confiança, para numa dúvida consultar, realizar exames complementares são fundamentais, né? A gente sempre brinca que não tem uma bola mágica, né? Muitas vezes os exames, como na medicina humana, eles caminham lado a lado com a clínica também. Então é necessário até para a gente entender o que está acontecendo de forma interna naquele paciente. Nem sempre apenas palpando com sinais clínicos a gente possa definir isso, né? Há alguma recomendação quanto à altura do pote de ração para um fila, por exemplo? Sim, bem importante, né? Raças grandes, o ideal é que seja sempre potes elevados. Tanto o pote todas as de raças. água, de maneira geral, mais focado em raças grandes, tá? Sim. De maneira geral, assim, porque acaba comendo cabeça muito baixa. Então, potes elevados, tanto para ração quanto para água. Doutor, vamos fazer mito ou verdade? Vamos lá. Todo cão pode comer qualquer ração? Qualquer ração? Pá. Que sentido, assim, mais ou menos? Ele pode comer qualquer ração? Olha, vou dar essa ração, ele pode comer. Vou dar aquela ração. Existe uma diferença clara e notória em cada ração. Então, hoje, o básico é a gente entender que tem 3 classificações de ração. Ração a combate, standard, que é aquela ração mais básica. Principal diferencial é quando o tutor muitas vezes precisa de preço. Então, ele precisa de uma ração mais acessível de acordo com a sua realidade financeira. Essa ração a gente tem que entender como que ela vai funcionar no dia a dia. Vai ser uma ração que ele vai precisar comer em um maior volume. E, consequentemente, o volume fecal dele também aumenta. Quando a gente vai para uma premium, super premium, por ter mais saciedade na sua composição, na sua tecnologia em cada ração, o animal não vai precisar comer a mesma quantidade. Até também bem pela questão da energia metabolizada. Mas ele pode comer qualquer ração, então? Pode comer qualquer ração, mas a gente não sabe como que ele vai reagir de acordo. Muitos é comum, às vezes o animal tem uma sensibilidade gástrica, tem uma sensibilidade em pelo e pele, e com a ajuda do veterinário, enfim, de maneira geral, a gente tem que entender qual que é a melhor ração para o cachorro. Tem os SRD, então vira-lato, caramelo, que tudo é festa, né? Mas às vezes não é bem assim. A ração influencia no comportamento ou no humor dos pets? O que principal acaba influenciando no comportamento e humor de pet é muito comum. Chegar no consultório, o tutor se queixa de meu cachorro tá lambendo as patas, meu cachorro tá mordendo as patas. Isso é puro estresse, tá? E é uma questão, é uma automutilação. Qual que é o principal fator hoje que ocorre? As famílias estão crescendo, estão indo para apartamento, e o cachorro ficava no pátio, no sítio, tinha todos aqueles hectares para correr, pular, vida de cachorro, vamos botar assim, perdeu um pouco isso e ficou preso. Só que o cachorro é o mesmo, a raça é a mesma, indiferente da que for, e ele precisa ter um gasto de energia. E aquele cachorro que não tem isso, ele pode ficar um cachorro mais estressado, pode ficar um cachorro muitas vezes depressivo. Então é um enriquecimento ambiental, manejo ambiental. Como se fazer isso? Caminhadas, não adianta caminhar também 10 minutinhos, longas caminhadas, assim você já interage com o seu pet, também tem momentos com o seu pet. De maneira geral, a ração, a gente sabe, uma alimentação de maneira geral mais nutritiva, com ingredientes selecionados, traz saúde, traz disposição. Uma ração que muitas às vezes acaba não tendo isso, já pode não trazer o mesmo resultado, né? Até o ser humano com fome fica estressado, né? Exatamente. Quem dirá eles? Doutor, misturar ração seca com úmida. Então, bem importante. A gente volta um pouquinho lá na ração com franguinho.
A úmida, a gente tem que entender se, primeiramente, o sachê que a gente vai dar é uma alimentação completa, ou seja, ele substitui a ração ou é apenas um petisco? É totalmente diferente. Se ele for apenas um petisco, é um agrado que, com o passar do tempo, pode apenas estar engordando esse paciente. Então, quando eu penso em suplementar de alguma forma com uma ração úmida, o que não tem problema, é entender se ela é complementar de fato e saber ministrar isso. Exemplo, eu tenho que dar 100 gramas de ração para o meu paciente, para o meu cachorro, e quero dar uma ração úmida também. A ração úmida, eles gostam muito, tá? Até trazendo um gancho, porque ela é mais palatável. E é por ser devido à umidade também dela, tá? Diferente do grão da ração, que é um pouquinho mais seco, né? Então eu tenho que entender que eu tenho que diminuir um pouco a quantidade da ração para entrar também com a ração úmida. Então tem todo um estudo e um cálculo por trás disso, tá? E o que é importante, que acaba acontecendo também, é a gente coloca a ração seca e o úmido por cima e ele só quer comer um sachê. Ele só, né? E sem o sachê não come. Isso é ruim. E acaba criando rotina. Os animais, cães, gatos, são muito de rotina. E se eu não tenho meu sachê, eu não como a ração. E aí fico 2, 3 dias sem comer. Então, o ideal sempre é manter um padrão, né? Isso pode levar com que o tutor imagine que eles já não estavam gostando mais da ração. Não está gostando da ração, pode pensar que o animal está doente ou algo do tipo. Mas, novamente, é uma questão, muitas vezes, de manejo com seu pet. Como escolher uma ração ideal? Ração ideal. Sempre que me perguntam qual ração dar, a pergunta que eu devolvo é o que você está disposto a fazer. Então, qual que é a tua realidade financeira? O que eu quero dar para o meu pet? E a gente está disposto a ajudar de todas as formas possíveis e existe hoje no mercado. Doutor, eu preciso de preço, eu tenho outros compromissos, enfim. Bom, então é essa a indicação. Doutor, eu quero qualidade, eu quero uma ração que eu vou, desde a alimentação, de tudo isso que a gente foi falado agora, eu vou estar evitando afecções, né? Aí a gente já pensa numa ração super premium. A diferença, assim, é absurda e aonde vai trazer sempre benefícios, tá? Qual é a melhor forma de armazenar uma ração? Importante, a ração ela pode oxidar, então ela pode ficar rançosa, ela pode perder sabor, pode perder o cheiro e o animal não vai comer. Quanto mais natural, isso corre mais risco ainda. Exatamente. Não porque aquela ração é ruim, mas porque acabou, ela vai oxidar e perde totalmente a palatabilidade. Então é importante, né? Hoje, a linha Super Premium, ela tem uma tecnologia, até por ser super premium, ela precisa, por dentro a embalagem ela é toda metalizada, onde isso ajuda a manter sabor, odor daquele alimento, né? E eu sempre indico também você manter fechado o seu pacote, nunca deixar o pacote aberto. Então abre, às vezes pega um pacote de 20 quilos, enfim, por mais que eu tenha paciência para aquilo, demanda para aquilo, deixo aberto, né? Ou boto só um tijolo em cima, enfim, é um mau armazenamento, tá? Isso pode ocasionar você até perder esse saco. Então, melhor é deixar em bombonas, ou seja, algumas bombonas hoje você coloca o saco, a ração, eu coloco o saco dentro da bombona e fecha com uma tampa de vácuo, né? Abre, tira o necessário, a quantidade que você precisa e fecha. E sempre terminar aquela ração, evitar, preciso comprar mais ração, não coloca aquela nova por cima da antiga, né? Usa a antiga, termina toda a ração para entrar com a próxima também. O local mais ideal, com bastante luminosidade, pouca luminosidade. É um local fresco, arejado, né? De maneira geral, muita luz não é o legal. Mas é importante essa questão de ela não ter muito contato com o ar também. Hidratação mais alimentação. Como se complementam? Ou como se completam? Claro. Pensando em hidratação, é muito comum assim chegar. Eu já começo a pensar nos gatos. O gato ele é sempre um desafio. Uma das ficções mais comuns de gatos é ser um doente renal crônico, né? Ou seja, o rim acaba parando de funcionar. E muitas vezes é por não ter a ingestão de água. E a água é aquilo que é a gasolina do nosso corpo, né? É ela que transporta
É a água que é responsável por transportar todas as macromoléculas, né, nos seus devidos lugares. E sem o transporte, eu não saio do lugar, né? E o que é importante? Sempre água fresca, água gelada, limpar os potes diariamente, né? A saliva, boca de cães, a boca de felinos, e tem muita bactéria. E aquela água precisa ser trocada diariamente. A ração que ficou por ele não ter comido, enfim, de algum motivo, tem que ser descartada. Tá? Isso é bem importante. E entender assim que o meu animal está ou não está tomando água. E aí existe hoje diversas também questões que, por exemplo, o Shih Tzu às vezes não quer tomar água no potinho, mas toma num bebedorzinho mais elevado. O gato, né, trazendo novamente isso. Às vezes o gato não gosta de tomar uma água também parada, mas ele prefere tomar uma água corrente. Aí hoje existe fontes também. Tudo para facilitar e de forma também para prevenir. Bem, doutor, chegamos ao final de mais um episódio e gostaríamos de agradecer a sua presença, tirando algumas dúvidas, né, enfim, dos nossos seguidores. Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem a todos eles que estão aí nos acompanhando. Fazer o seu melhor nas condições que você tem e quanto não tem uma condição melhor para executar melhor ainda aquela função, né? Seja ela o que for. Essa é uma frase que eu carrego comigo. E uma outra frase muito importante é do Dia Cocteau, não sabendo que era possível, foi lá e fez, né? Então, eu gostaria primeiramente de reforçar, né, que é uma honra estar aqui. É uma honra receber um convite da Piama, uma empresa a qual eu admiro e tenho muito respeito. E deixar também, espero ter ajudado o telespectador, os seguidores a tirar algumas dúvidas frequentes que muitas vezes são diárias, né? E tá trazendo esse auxílio para eles também. E que possam sempre entender como é importante ter o seu animal de companhia e que você possa fazer aquilo que fique melhor dentro das suas condições, mas que sempre possa amá-la, né? Como reforçando o lema da Pian, né? A gente entende esse amor. Essa é a minha deixa final, mas tudo bem. Já falou a minha deixa, mas tá tranquilo. Bom, e se você gostou desse episódio e ajudou a entender um pouquinho sobre nutrição, como a gente pode auxiliar cada vez mais o nosso pet ter a mais longevidade, né? Pedimos a você que compartilhe, que envie para algum amigo, conhecido que também tenha as mesmas curiosidades em relação aos animais. Da nossa parte, agradeço a você mais uma vez a estar junto conosco. E lembrando, siga nossas redes sociais, compartilhe e chame a todos aqueles que amam os pets. Porque na Pian Alimentos é assim, a gente entende esse amor. É isso aí.